Bíblias em Mateus 14. Nós vamos ler o 34, 35 e 36. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim: E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para a igreja que nós mudamos com o passar dos anos, nos nossos relacionamentos pessoais, de trabalho, de amizade, mas o nosso Jesus, ele não muda. Aleluia. Nós mudamos de lugar, mudamos de temperamento, mas o nosso Jesus é o mesmo. Aleluia. Ele não muda. Está pronto para fazer, para perdoar, para abençoar, para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós tivemos um dia abençoado com tantas coisas que o Senhor já operou em nosso favor. Desde ter guardado o nosso sono, ao levantar e virmos hoje à escola bíblica dominical com um tema tão precioso. E almoçamos, descansamos à tarde e já estamos aqui adorando e cultuando ao nome do Senhor. Essa passagem em Mateus é um dos apóstolos de Jesus, também chamado de Levi. Mateus era cobrador de impostos. Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. Ele fala do Messias, desse Jesus poderoso que salvou a nossa alma. No capítulo 14, nós temos várias atividades de Jesus, iniciando pela morte de João Batista, por Herodes. Depois nós temos Jesus recua e vai para um canto, porque se entristeceu pela morte de João Batista, e as multidões foram para onde Jesus estava. E ali ele faz a primeira multiplicação de pães. Depois Jesus faz algo ainda mais extraordinário. Ele anda por cima do mar. Aleluia. Então nós estamos numa sequência do nosso Jesus que não muda. E que hoje pela manhã você pode não ter sentido à tarde. Aleluia. Mas ele pode fazer neste culto. Aleluia. Porque Ele é Deus. Glória a Jesus. E aí quando a Bíblia fala que ele passa, que ele chama Pedro e Pedro afunda e ele dá a mão a Pedro e Pedro levanta. E aí vai dizer aí no 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Na Galileia, na parte norte daquela região da hoje conhecida Israel, fica a região da Galileia. E ao centro tem o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, como é conhecido. Aquele lago, ele é cercado por cidadezinhas. E Jesus chega em Genezaré. Aleluia. Com quanto do nosso coração nós estamos aqui nesse culto nesta noite? Aleluia. Quanto da nossa mente, quanto do nosso ser está nesta noite adorando a Jesus? Glória a Deus. Porque quando Jesus chega em Genezaré, depois de haver feito muitos sinais, prodígios e maravilhas, ainda não havia se esgotado o seu poder. E Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E aí no 35 ele vai dizer: e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. Aleluia. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos.
E eu posso imaginar ele dizendo, olha, Jesus o Nazareno, e Nazaré ficava ali naquelas proximidades da Galileia, ele está aqui, venham que ele cura. Aleluia, ele salva, ele batiza, aleluia, ele dá visão aos cegos, ele multiplica pão àquele que está desempregado, aleluia, ou aquele que deixa tudo para segui-lo e para servi-lo, porque foi o que ele fez naquela multiplicação de pães, aleluia. Jesus não mudou, aleluia, e eu louvo a este Jesus maravilhoso. Eu agradeço com a minha alma este Jesus, que não muda, que curou a irmã Maria de um câncer, aleluia, e que pode fazer maravilhas nesta noite. E aí as pessoas começaram a chegar, venham todos os enfermos, aleluia. Imaginemos que nós estamos em Genezaré e que Jesus está aqui. Aleluia. Esse Jesus de feitos extraordinários. Esse Jesus que preenche a nossa alma como ninguém pode fazer. Esse Jesus que nos tira da nossa casa e nos traz para cá. Às vezes você disse, eu não planejei estar, mas o Espírito queria você aqui. Aleluia. Esse Jesus é tão lindo. Hoje você pode entender pouco porque você está nesses bancos. Aleluia. Mas Jesus vai fazer uma obra. Aleluia. Que você vai dizer, ainda bem que eu encontrei estas portas. Aleluia. Que maravilha. Foi para aqueles enfermos terem saído das suas casas e ter ido encontrar Jesus em Genezaré. Aleluia, que maravilha, esse Jesus que mexe com tudo, aleluia, ele mexe com tudo, aleluia, ele sacode a nossa vida, aleluia, e quando nós verdadeiramente encontramos este caminho, não tem mais volta, aleluia, porque mesmo que você queira voltar, nada vai mais completar a tua alma como Jesus. Mesmo que você ainda ache alguma coisa no mundo atraente, nada vai prender tua alma como Jesus. Aleluia. Não há outro lugar. E aí no 36 vai lhe dizer, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla. Nesta semana eu estava lendo esta palavra. E eu disse, quão miserável que é a minha oração, que eu não consigo tocar a orla de Jesus. Quantos anos a gente vem orando por uma causa, quantos meses, quantas campanhas, e eu não consigo tocar a orla, que é a parte inferior da veste do Senhor, porque Ele ainda não ouviu a minha oração. Aleluia. E esse povo aqui num dia só, aleluia, todos que tocaram ficaram curados, todos, sem acepção, aleluia. Mas é bom conhecer a palavra, porque de acordo com Números no capítulo 15, foi ordenança de Deus para os filhos de Israel fazerem franjas para a orla das suas vestes. Aleluia. Então tocar na orla de um homem santo como Jesus era tocar na sua parte mais sagrada. Aleluia. E você só consegue tocar na parte mais sagrada de Jesus se for com seu coração inteiro, se for com arrependimento inteiro, se for com vontade inteira, porque se for só de metade ele não recebe. Aleluia. Se você deseja ser curado, é de coração inteiro, porque Ele pode fazer. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Se você quer ser perdoado, é de coração inteiro. Aleluia. Tocar na orla é a parte mais sagrada. Eu, na minha ignorância, achava que era a parte mais inferior. Aleluia.
É a parte mais sagrada do homem santo. Porque de acordo com Números 15, aleluia, aquilo ali lembrava de guardar os mandamentos. É por isso que as pessoas te pedem oração, porque elas olham para as tuas vestes espirituais. Porque elas veem que você guarda as palavras de Jesus. E era por isso que aquelas pessoas queriam tocar na orla. Era por isso que aquela mulher com fluxo de sangue queria tocar na orla de Jesus. Quantos nesta noite não precisa levantar a sua mão? Porque Jesus conhece o seu coração e o meu. Quantos querem tocar na parte mais sagrada de Jesus? Para que Ele ouça as nossas orações, receba as nossas lágrimas, transforme o nosso coração. Aleluia, aleluia. Se nós tocarmos na orla da veste de Jesus, nós receberemos a bênção que nós tanto almejamos. E pode ser hoje, nesta noite. Aleluia. Porque eu sei que esse Jesus que me deu esta oportunidade, aleluia, Ele está aqui nesse lugar. E se você sente como um daqueles que estavam em Genezaré, pode se derramar, porque Ele não mudou e tem poder para fazer.